Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui, mais uma vez, com mais um podcast, Uma Voz para as Nações. Eu sou a missionária Sandra e hoje eu estou aqui com a missionária Lohane, minha amiga, essa mulher de Deus, que é uma bênção, né? Eu gostaria muito de começar esse podcast com ela. A missionária Lohane, ela tem muito a acrescentar nesse podcast nosso. Eu creio que vocês serão muito edificados, né, através da vida dela. Então, antes de começar, missionária Lohane, eu queria que você fizesse uma oração já para iniciar aí, né, pedindo a presença do Senhor nesse podcast. Vamos orar? Amém. Gente, eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, Uma Voz para as Nações. Eu quero desde já agradecer o convite. Eu sei que vai ser o primeiro de muitos que vai acontecer aqui. Eu sei que esse lugar vai ser impactado com muitos homens e mulheres de Deus. Então vamos orar? Amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, sim, meu Deus, no dia de hoje eu quero te agradecer por essa oportunidade. Meu Pai, que o Senhor toma direcionamento desse podcast, meu Deus, que tudo aquilo que for dito seja para a tua glória. Meu Deus, que pessoas possam ser impactadas, meu Deus, através das palavras que foram ditas aqui. Senhor, que aonde a nossa voz não vai, aonde a nossa mão não alcança, meu Deus, que esse vídeo possa chegar, Senhor, e ele possa também impactar vidas. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, meu Pai, pela essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado no dia de hoje. E que o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Então, missionária Lohane, eu já conheço um pouquinho, né, de você. Eu sei que você é uma ministra do Senhor, né, gosta de missões, né, ama missões, e o nosso podcast aqui, ele vai falar muito sobre as missões. Mas eu queria entender e conhecer um pouquinho mais de você. Quem é a missionária Lohane, né? Como que começou o seu chamado, o seu ministério? Conta pra gente um pouquinho do seu testemunho, né? Pode falar. Amém. Bom, meu nome é Lohane, tenho 31 anos, sou mãe, sou filha, sou missionária, sou intercessora. Eu comecei meu ministério muito novo. Minha mãe e meu pai sempre cuidaram de igrejas, eram zeladores. Sim. E a gente cresceu, né, no meio do berço evangélico, mas como todo mundo, a gente quer conhecer um pouco o mundo, né? Como essa juventude de hoje. E para mim foi um pouco difícil, porque a minha adolescência eu quis conhecer o mundo e eu fui pro mundo. Meu Deus. E ao decorrer do tempo, né, a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai conhecendo e a gente só vai aprofundando. Eu venho de uma família que é espírita, a minha família toda sempre foi espírita, minha mãe era espírita, minha mãe conheceu Jesus através da igreja presbiteriana, até falar nisso, e a minha mãe começou a cuidar da igreja e casou com meu pai, e aí tivemos eu, a Lawane e a Luana, que são minhas outras duas irmãs, minhas irmãs todas instrumentistas da casa do Senhor, mas quando a gente veio para Belo Horizonte, a gente afastou dos caminhos. E com isso, eu fui pro mundo, minha mãe foi pro mundo, meu pai também, meu pai era diácono de igreja. Você tinha qual idade? Quando a gente veio para Belo Horizonte, eu tinha mais ou menos 7, 8 anos. Sim. E aí a gente já veio afastado já da presença, né? E aí a gente começou a morar em Estrolândia já. Minha mãe veio por causa da família dela. E ali a gente começou a conhecer um pouquinho do mundo, né? Aquilo que o mundo tinha para nos oferecer. Sim. Minha mãe começou a ir para o espiritismo, frequentar centros espíritas. E com isso a gente também já não queria muita coisa com Deus. A gente começou a afastar e foi afastando uma por uma. Sim. E aí eu fiquei afastada muito tempo. Eu fiquei até mais ou menos uns 15, 16 anos afastada. E aí eu decidi voltar para a igreja porque a minha mãe, porventura, ela sofria de uma enfermidade. Minha mãe teve que ir para o Sersan, ficou à base de remédios. E eu tive que ser mãe muito cedo das meninas. E eu conheci Jesus de verdade mesmo aos 15 para 16, né? Porque é onde eu tinha mais entendimento daquilo. E minha mãe ia para o Sersan e eu tinha que cuidar das meninas. E aí eu conheci uma amiga que me apresentou Jesus de verdade. Ela falou: Lohane, vamos. E eu comecei na Quadrangular. Meu ministério todo começou na Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim. E assim, de lá pra cá, eu fiquei mais ou menos dos 15 aos 17, firme na igreja, mas sempre, né, com aquele pensamento de que, será que eu quero isso mesmo? Porque hoje a minha juventude pensa isso, né? A juventude hoje, ela quer viver talvez aquilo que Deus tem para ela, mas o mundo tem puxado a gente para fora.
É verdade. E aí eu quis viver o mundo de novo, conheci, né, uma pessoa que fazia as coisas no mundo e eu decidi viver aquilo, saí da igreja, casei muito nova, conheci esse rapaz que era do tráfico, né, e eu me envolvi com ele e eu decidi que não queria mais ter evangelho, não queria mais ir para a igreja. Isso você já tinha quantos anos? 17 para 18. 17 para 18, quando você conheceu ele. Quando eu conheci ele. E a família dele toda evangélica, por coincidência, mas ele não era, ele vivia no tráfico e aí foi onde eu conheci as drogas. Meu Deus. E aí eu me envolvi de cabeça, uma menina que não sabia nada, nunca tinha ido em advogado, nunca tinha visitado cadeia, se depara com tudo isso, 17 anos, né? Não queria escutar mãe, não queria escutar pai. É o mal da mocidade hoje, né? Da juventude. E aí eu quis viver as minhas próprias aventuras e com isso eu casei com ele, né? Tive meu filho aos 19 para 20. E isso eu já envolvi no tráfico. Ele foi preso e eu continuei fazendo as coisas para ele aqui fora. Conheci pessoas, conheci situações a qual eu nunca tinha vivido. E aquela menina boba foi se tornando uma menina perigosa. Meu Deus. Porque é isso que o diabo faz. Quando ele nos tira da presença, ele nos dá uma coragem que é absurda, irmã Sandra. A gente faz coisas que a gente nunca imaginou que faria, né? Sim. E eu comecei a ter coragem demais. E aí eu comecei a mexer com as coisas dele, comecei a levar coisas para ele no presídio. Aí agora uma menina que não tinha conhecimento de nada, estava vivendo do tráfico. Ele ficou preso e você Ele ficou trabalhava preso no 9 lugar meses dele. e eu fiquei do lado de fora cuidando de Meu tudo. Deus. Uma menina que não tinha maldade, uma menina que era pura, agora começou a ter maldade com as coisas. Uma menina que era doce, agora se fez de muralha. E assim, foi, eu acho que os 3 piores anos da minha vida. Porque uma menina que queria sair, mas não podia sair mais, porque já estava atolada até o pescoço. E eu já quero dizer para você que está escutando isso, talvez você precisa ouvir a respeito desse testemunho para você entender que o diabo, quando ele te tira da presença, ele te leva para o mais longe que ele pode. É verdade. Para você não conseguir voltar, porque às vezes eu até queria voltar, irmã Sandra, mas Não tinha força, né? as coisas que eu tinha feito ao decorrer do tempo me impedia de voltar para a presença de Deus. Porque, na verdade, a pessoa fica envergonhada, né? Daquilo que fez. Não é que Deus não perdoa. Deus, ele está pronto para te perdoar. Porém, a gente fica tão envergonhado daquilo que faz que a gente acha até que Deus não nos perdoa mais. O primeiro pensamento que o adversário coloca na mente da gente é esse. Mas vamos continuar. E foi doloroso demais, porque minha mãe voltou para a igreja. E assim que minha mãe voltou para a igreja, minha mãe começou a pagar preço demais. Eu falo que a minha mãe é a minha base do meu ministério, foi o primeiro joelho dobrado. Porque às vezes eu estava na biqueira com ele, minha mãe estava no monte orando, dizendo que eu era promessa, que Deus tinha uma promessa. Quantas vezes ela ia atrás de mim, eu mandava ela embora, porque eu falava, cara, pode ir embora, que eu não vou descer com a senhora, eu vou ficar aqui com ele. E muitas das vezes, assim, grandes livramentos o Senhor me deu através do joelho dobrado dela mesma. Eles iam lá para matar ele, e eu estava com ele no lugar errado, na hora errada, mas a minha mãe estava de joelho. E o Senhor levantou minha mãe assim com tanta autoridade. Minha mãe foi consagrada pastora logo em seguida. E ela não desistia, sabe? Eu sempre falava com ela, eu não quero mais o evangelho, eu não quero saber disso. Mas a minha mãe perseverava, não, a Lorraine é promessa. Existe uma promessa, existe um chamado, ela é escolhida e ela não abria a mão. Eu acho que a importância de hoje de um joelho de uma mãe dobrado. É verdade. Sim, quando uma mãe ela entende que o joelho dela tem uma potência de oração, que arma não pode, que ferrolhos, que cadeias, que nada pode com o joelho de uma mãe dobrada, eu falo que a minha mãe ela é base de tudo. Hoje ela está um pouquinho longe, né? Hoje ela mora no Espírito Santo, mas assim, muita coisa que eu vivo hoje é consequência de uma oração dela. Da oração dela. Glória a Deus. Às vezes eu não queria. Às vezes eu escondia dela, mas ela conseguia me achar e falava assim, vai embora, Lohane, vai embora. E eu falava, eu não vou. Mas assim, e aí o Senhor, ele fez assim algo extraordinário, porque quando a minha mãe foi consagrada pastora, ela tinha uma pastora que, assim, muito usada por Deus, pastora Maria dos Anjos. Ela é até lá de Citrolândia também, ela é da Igreja da Aliança do Deus Vivo. Conheço ela. Ela é muito usada, mas ela é muito usada e assim, é um amor incondicional que ela tinha pela minha vida, sabe? Porque todas as vezes que eu pensava em algo, Deus trazia ela na minha casa. E eu lembro que Deus usou ela para falar com a minha mãe e falou assim, olha, Lorraine vai passar um processo. E para ela passar esse processo, Deus precisa te tirar daqui. E aí, minha mãe vendeu tudo que tinha e foi embora. Tudo. Minha mãe vendeu a casa fechada por R$500 e foi embora para Vitória. Meu Deus. Eu lembro que na época foi muito doloroso, porque a nossa casa era muito grande, tinha muitos cômodos, tinha muitos móveis. Mas o Senhor tinha falado para ela ir embora, porque eu ia passar um deserto e que ela não poderia me ajudar.
mas que Deus ia me trazer de volta. E aí minha mãe vendeu tudo que tinha e foi embora, e a pastora foi na minha casa. Ele não aceitava ninguém na minha casa, mas essa pastora em específico, ele gostava dela. Então só ela entrava na minha casa, ela tinha acesso, né? Todas as vezes que ela quisesse falar comigo, ela conseguia, porque ele gostava dela. Quantas vezes a gente ia na igreja dela e ele tirava o dízimo. Olha pra você ver, o dízimo da droga, e ele tirava dízimo e ofertava. Ele não pegava um prato de comida se ele não orasse em cima dele, sabe? E eu falava, Deus, como que uma pessoa faz tanta coisa e tem um temor, porque ele, de certa forma, ele tinha um temor a respeito das coisas de Deus. Na verdade, na vida dela. E assim, ele tinha assim, um temor de Deus sobre a vida dela, e todas as vezes que ela queria conversar comigo, ele me levava nela, ele deixava a gente conversar. E eu lembro que ela foi na minha casa e falou assim, olha, de hoje a 15 dias haverá luto, mas esse luto é necessário para Deus te levantar de novo, Lohane. E eu olhei para a cara dela assim e eu falei, não tô acreditando. E ela falou assim, se prepara. Eu entrei na sua porta, eu senti um cheiro de flor de defunto, e essa é a palavra que o Senhor mandou te liberar. 15 dias contados assim, ó, corridos. Ele estava perto quando ela falou isso? Ele estava perto, ele estava no outro quarto. Ele nem pensou que era ele. Ele nem pensou, e assim, ela é tão usada e ela não tem medo de falar aquilo que Deus manda, e ela entregou aquilo. Na hora eu não entendi muito bem, mas entendendo, porque a gente entende quando Deus fala. Né? Eu não queria entender porque eu estava na rebeldia, né? Verdade. E era um amor que me cegava, e eu falava assim, não pode ser isso. E eu lembro que passou os 15 dias corridos, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí, ele falou comigo que me comprar algumas coisas, e na hora que eu voltasse, não voltasse para casa. Mas assim, Deus já tinha estabelecido aquilo que iria acontecer. E com os 15 dias que ela falou, o Senhor recolheu ele. Meu Deus. E assim, foi um deserto que eu passei muito doloroso, porque eu não queria aceitar. Aí a menina que tinha tudo para viver aquilo que Deus tinha falado que ia viver, afundou na droga. Meu Deus. Porque eu usava droga, porque eu queria ver ele de certa forma e eu não podia ter ele mais. Eu entrei na droga, eu comecei a usar droga para mim ver se aliviava a dor que eu sentia. E mal eu sabia que isso é só na presença de Deus. Então, assim, foi um processo muito doloroso, e todo mundo achando que eu ia voltar para Jesus, e eu não quis. Foi a hora que eu me revoltei mais com Deus, porque eu falei assim, tudo que o Senhor me dá, o Senhor me toma. Tudo que o Senhor dá, o Senhor tira. E para mim, assim, eu não sei se com você é assim, mas todas as vezes que Deus quer me fazer viver algo extraordinário, Deus tira a gente da minha vida. Sabe, o Senhor, Ele trabalha comigo de uma forma tão, assim, extraordinária, e eu falo, às vezes, assim, que eu tenho medo de Deus, porque quando a pessoa ela não faz parte do meu propósito, ela não fica mesmo. E Deus sempre falou comigo, quem for pedra de tropeço, eu sempre vou tirar. E eu sempre aprendi assim, eu só aprendo na dor, missionária. Eu só aprendo doendo. Eu falo assim, ou eu prego o que eu vivo, ou eu vivo o que eu prego. É sempre assim. E eu perdi ele, continuei um ano e pouquinho ainda, continuei fazendo as coisas erradas. E aí eu não quis voltar. No lugar dele, eu fiquei no lugar, no praticamente. De tudo que ele fazia, eu continuei. E aí, assim, Deus foi tão lindo que eu lembro que a mãe dele quis pegar meu filho, e aquilo foi um alerta de Deus pra minha vida, sabe? Acorda. Tem um bebê aqui. Ele tinha 10 meses quando o pai dele morreu. Nossa, e o Senhor falou comigo assim, existe um legado, existe uma promessa. E aí eu comecei a caminhar de novo, mas caminhar assim, sem compromisso, sabe? Sabe quando você vai por ir só pra você ser só mais um número dentro da igreja? E eu fui assim. Mas assim, eu glorifico a Deus, porque mesmo eu sendo um número, Ele começou a trabalhar em mim. E aí eu voltei para a igreja mesmo, mais ou menos em 2017, 2016, que foi aonde eu decidi voltar para a igreja. Mas aí eu já voltei para a igreja calejada demais. Mas existia uma promessa, eu estava debaixo de uma promessa. E eu lembro que quando eu voltei para o Senhor, foi muito rápido o meu ministério. Porque tudo que estava parado há muito tempo, o Senhor trouxe à tona. E o Senhor, assim, começou a falar comigo poderosamente. E a menina agora está buscando demais. Subia monte, descia monte, pagava preço, jejum, propósito, pano de saco, pé descalço. Deus mandava cobrir o cabelo, eu cobria. Deus falava comigo, obediência, faz isso. E eu estava voltando àquele amor, sabe? Então, assim, primeiro amor, né? Foi muito bom. Só que eu comecei a entrar de forma errada, porque eu não era casada, eu já vivia com outra pessoa nessa época. E aí a gente decidiu casar para mim poder, né, voltar a fazer o ministério. E assim, na nossa igreja tinha hierarquia, a pessoa levantada como obreira, depois a diaconisa, para depois subir por cargo de missionária. E eu, nem um ano na igreja, mas focada naquilo que eu queria viver, né, o extraordinário de Deus, nem um ano que eu tinha voltado do banco, o pastor já me ungiu a missionária.
Glória a Deus. E o peso de missionária foi demais. O peso é fácil. E assim, foi coisas extraordinárias que aconteceu, mas eu sempre olho para as marcas que ficam. Eu falo que hoje ministério para mim não é quem canta bem, não é quem prega bem, não é quem fala bonito. Ministério é para quem suporta o peso da pancada, missionária. É dolorido, né? Mas assim, eu falo que hoje com base ministerial, né? Porque eu voltei para Jesus tem pouco tempo, porque no decorrer disso tudo, eu me distanciei do Senhor porque a gente fica frustrada com pessoas nos decepcionam, pessoas nos magoam, mas o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. E eu me deixei levar pelas frustrações das pessoas, porque a gente cria tantas expectativas, né? Na lógica humana das pessoas, e que a gente acaba sendo decepcionadas, e eu fiquei muito decepcionada, e eu fui pro mundo de novo, olha pra você ver. Uma pessoa que viveu o extraordinário de Deus, provou de milagre, eu falava assim, eu não quero saber de Deus mais. Esse evangelho é mentiroso, eu não quero mais. Eu não quero viver uma mentira, sabe? Porque eu vivi coisas dentro do evangelho que a gente tinha que chorar calada, sabe? Eu tive que passar situações e não podia falar que estava doendo, porque eu tinha que ter um rótulo de Mulher Maravilha, né? Eu não podia demonstrar dor, não podia demonstrar nada. Então, assim, eu fiquei muito frustrada e isso me afastou do Senhor de novo. E para mim voltar agora foi muito doloroso, porque eu não voltei nem pelo amor, eu voltei pela dor. Mas esse tempo que você fala que o pai do seu primeiro filho faleceu, né? Aí depois disso você teve um outro relacionamento, Sim. né? Foi casada, ficou quanto tempo casada? Eu vivi com essa pessoa 10 anos. 10 anos? Mas como que foi esse casamento? Foi tranquilo? No começo foi bem tranquilo, porque nós dois não vivíamos evangelho, né? Eu voltei para a igreja através das irmãs dele, que as irmãs dele faziam parte do ministério. Ele era cantor, ele era MC na época, e ele renunciou isso, né, pra gente ter família na época. E aí eu peguei e comecei a ir na igreja das irmãs dele, e lá eu comecei a querer de volta, né, a ter intimidade com Deus, porque eu via, eu olhava para elas e via aquelas mulheres ministrando, e eu falava, meu Deus, eu tenho tanta saudade disso, mas eu ficava com aquele receio, sabe? Será que Deus vai me usar de novo para isso? Desse jeito, né? Será que eu vou ter essa potência, sabe? Essa intimidade? Porque eu olhava para elas e eu me espelhava nelas. Eu queria fazer tudo aquilo que elas faziam. Só que eu ficava com aquele medo, né? Será que Deus pode me usar de novo? Será que algum dia eu vou ter essa intimidade de novo? E aí eu comecei a ir para essa igreja e ficamos 4 anos. A gente não era casado. E lá na igreja, para poder fazer a obra, tinha que casar. E aí a gente decidiu casar. E eu achei que as coisas iam melhorar, e quando a gente acertou tudo diante de Deus, né? Diante dos homens, as coisas desandaram. É mesmo? Aí ele já não queria mais ir pra igreja, aí eu comecei a ir pra igreja sozinha. Aí ele já não queria mais orar, eu tinha que orar sozinha. Meu Deus. Aí ele já não queria pagar preço, já não queria mais pra monte, já não queria mais compromisso. E aí eu tive que buscar sozinha, só que uma hora a gente cansa, né? A gente vai orando, a gente vai orando, a gente vai orando. Mas eu aguentei, aí eu continuei indo para a igreja, meu ministério começou de pregação, porque eu comecei adorando ao Senhor, né? Eu comecei a fazer né? Só louvores, aí Deus começou a abrir porta de agenda para a gente poder ministrar louvores fora. E aí eu comecei a sentir vontade de ler a Bíblia, porque eu não tinha tanta frequência de ler a Bíblia. E aí eu comecei a fazer devocional. Através do devocional eu comecei a entender mais um pouquinho da palavra, e aquilo foi gerando uma sede insaciável. Todo dia eu queria estudar mais, todo dia eu queria buscar mais. E eu não tinha referências de mulheres, né, na igreja lá, porque as missionárias de lá, elas viviam mais em questão de intercessão, né, de interceder mesmo pelas outras pessoas, de ministrar sobre as vidas, mas eu não tinha referência de palavra. Uma época que as mulheres pregavam tanto como hoje, né? Hoje a gente vê mulheres pregando em todos os lugares. Sim, existe tabu ainda, porque Sim, a gente ministra em lugares, né, e a gente ainda tem alguns preconceitos, mas graças a Deus que Deus tem levantado mulheres extraordinárias, sim, com entendimento de palavra. Mas lá não tinha. Tinha as missionárias que só intercediam pelas pessoas mesmo. E aí eu falei, pronto, agora eu estou apaixonada com a palavra, mas eu queria o louvor, porque o louvor era algo que me tocava. E aí Deus começou a ministrar através do louvor. Eu não só louvava, eu começava a fazer ministrações no meio do louvor. E aquilo foi me apaixonando. E eu falei, Deus, eu quero isso.
Eu quero estudar mais, eu quero buscar mais, eu quero entender mais, ter discernimento da palavra, né? Porque a gente acha que a palavra é só aqueles 45 minutos que o pregador lá ministra, né? Mas vai muito além. E aí eu comecei a apaixonar pela Bíblia, eu comecei, assim, a ter uma sede que nada saciava. Às vezes eu tava dormindo e eu acordava e já falava, gente, eu preciso ler isso, eu preciso entender isso. E era diferente. E aí eu comecei a estudar muito Bíblia, até que um dia meu pastor foi para o Rio de Janeiro ministrar a palavra, e a esposa dele falou assim, liga para a Lohane e deixa ela ministrar no domingo. E aí ele me ligou e falou, irmã Lohane, você tá em casa? Eu falei, tô. Ele tem como você levar a palavra hoje? Gente, foi uma mistura de borboleta no estômago. Só que assim, Deus já tinha falado comigo que dá medo, mas dá alegria. Que era para me preparar uma palavra, e aí o Senhor me deu uma palavra, e eu falei com ele, amém, pastor? Eu ministro, eu levo a palavra sim. E eu lembro assim, foi a primeira vez que eu ministrei, e o Senhor me deu assim, Jeremias, e foi tremendo aquilo que o Senhor falou comigo. E eu queria, de certa forma, que as mulheres que estavam lá entendessem que o meu lugar e o lugar delas também eram lá, sabe, ministrando, dizendo a respeito de Jesus, porque a gente pode sim estar aqui embaixo, claro, adorando, né, intercedendo, mas você também pode levar uma palavra. E aí, aquele dia pra mim, assim, foi um divisor de águas na minha jornada, porque foi o dia que Deus, eu acho que Deus selou meu ministério de missionária mesmo. Eu acho que foi naquele dia que Deus falou assim, a partir de hoje é pra isso que eu te chamei. Que coisa linda, né? Porque é tão bom, assim, quando você escuta. Na verdade, uma mulher escutar uma outra mulher, não que um homem pregando não tem uma diferença, mas tem um peso, né? Sim. Quando uma mulher vai falar com você no testemunho de vida dela, de repente você está vivendo aquela mesma situação, e ela falando como que ela deu a volta por cima, né? Isso é muito importante, é muito bom. Verdade. E assim, foi tão trabalhar de Deus que na mesma época que eu comecei a ministrar, o Senhor levantou assim outras meninas no meio lá da minha igreja mesmo, no ministério. Deus levantou assim um grupo de intercessão de mulheres. Eu acho que foi assim um desperta. Eu acho que o Senhor me despertou, e despertou, assim, 90% das mulheres daquele ministério. Porque a gente entendia que o nosso lugar era só aqui embaixo, era só adorando mesmo, era só intercedendo. Mas quando o Senhor, de certa forma, alavancou meu ministério, Ele não levantou a Lohane, Ele levantou uma geração de mulheres lá naquele lugar. E assim, começou a levantar meninas e eu fiquei apaixonada com aquilo. E eu falava assim, gente, a gente precisa ministrar mais, a gente precisa ter mais sede. Porque era um tabu, mulher não podia pregar, né? E assim, foi muito lindo que eu vi que, assim, que o Senhor, Ele abriu espaço pra gente mesmo. Maravilha. E eu falei com elas, falei assim, olha, através de vocês, Deus vai levantar muitas outras mulheres. Mas assim, da mesma forma que o Senhor me levantou, o diabo também se levantou, né? Porque ele sabia daquilo que o Senhor tinha preparado. E aí eu comecei a ministrar fora, o Senhor foi abrindo portas, aí eu comecei a ministrar lives, muita gente entrava na live, tinha dia que a live batia 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, e assim, era ministração toda terça, toda quinta, aí já tinha que fazer de segunda a segunda, aí era visita, era agenda, era menino, era casa, era esposo, e aquilo foi tomando uma proporção que eu não conseguia mais, sabe, administrar. E aí foi aonde, assim, foi um processo que eu vivi, né? E assim, eu já deixo até um parêntese mesmo para você, mulher ministra, sabe? O altar, ele sempre vai começar na sua casa. Quando nós entendemos que o altar começa lá, sabe? Eu acho que as coisas fluem melhor. Porque eu ministrava de segunda a segunda. E assim, a minha casa, os meus filhos, o meu esposo na época, sentia falta, né? Mas eu tava tanto naquele amor. Aquele primeiro amor, que eu só queria a igreja. Eu só que, É desse jeito. Eu dormia e acordava em prol da igreja. Eu fiquei casada há 10 anos, eu nunca tirei uma férias com a minha família. Nossa. Né? E assim, eu já ministrei de cirurgia, gente. Eu tinha tanto amor por fazer a obra de Deus, que eu tinha acabado de sair da cirurgia, o pastor ligou, tem como você ministrar? Ministra. Nossa. Assim, eu não deixei. Operada ainda. Operada, eu falava, eu vou, e era aquele amor. Só que assim, da mesma forma que o ministério foi levantado, o diabo também levantou com grande fúria. E aí a pessoa a qual eu estava casada, né, não entendia de igreja, desigrejado, não tinha fé, não tinha entendimento. E aí a gente começou a brigar demais.
E aí eu comecei a não querer ministrar mais, porque eu tenho um temor de Deus que eu não conseguia subir no altar. E eu glorifico a Deus, porque esse temor me permaneceu e me deixou viva, porque se eu não tivesse esse temor de Deus, eu acho que eu já tinha morrido, porque a gente não pode perder o temor das coisas do Senhor. Verdade. E aí eu não queria ministrar mais, porque eu falava, vou ministrar o quê? Eu não vivo isso. Eu vou ministrar uma palavra sobre família e eu não vivo família. Eu vou ministrar uma palavra de casal e eu não tenho isso, né? Porque a gente brigava todos os dias. Às vezes eu ia para a igreja e quando eu voltava eu tinha certeza que quando eu chegasse em casa a gente ia brigar, né? E eu falo que isso são brechas que muitas vezes nós damos. Mesmo ministrando, Lohane, você está dizendo que então que eu não posso ministrar e que eu não posso... Pode, mas a gente tem que ter cautela e sabedoria. Eu acho que é dosagem de tudo, né? Verdade. Eu acho que hoje que nós mulheres, né, estamos cansadas de ouvir que a mulher sábia ela edifica uma casa. Mas uma mulher sábia precisa de um homem sábio também. Precisa de um homem sábio. Não adianta só a mulher ser sábia. Se ela tiver um esposo tolo, ela não vai conseguir manter uma casa em ordem. Verdade. Porque qual é a mulher que passa o dia inteiro cuidando da casa e chega um homem em casa e bagunça tudo que ela não vai Só ficar? Deus, né? Então, assim, eu vivi isso muito tempo com ele, e ele não tinha sabedoria nenhuma. E aí ele começou a usar droga de novo, ele começou a beber, ele começou a fazer coisas a qual, assim, me machucou demais, até o ponto que eu decidi que não queria mais, eu queria separar. Só que a igreja não deixava, né, por conta do mesmo ministério. você sofrendo, mas ele te agredia também? Chegou o tempo dele pôr a mão, da gente quebrar tudo dentro de casa, dele Não quebrar podia falar móveis, nada. e eu não podia falar nada. Às vezes eu tinha que ir pra igreja com roupa grande para não mostrar marca. Você chegou a falar com os pastores? Conversar Cheguei sobre na o época assunto? e, assim, os meus pastores, por ser família, né, a igreja era muito família. Pastor era tio, prima, vó, pai, irmão. Por ser assim, eles tinham aquela cautela de não deixar ninguém saber. Vamos conversar, vamos orar. Deus vai mudar a história. Eu creio que Deus pode mudar ele. E eu fiquei Mas debaixo você dessa apanhava. palavra. Não, gente. E eu debaixo daquilo. E mostrando, se você soubesse o tanto de mulheres que vivem debaixo dessa palavra. Passa maquiagem. Tampa a marca para ninguém ver. Não, Deus não é Deus de separação. Irmãos, Deus não é Deus de separação, não. Mas Deus é Deus de amor. Que Deus, que pai é esse? Que paternidade é essa? Que vê uma filha apanhando e vai ser conivente com aquilo. E hoje em dia a gente vê tanto assim, né? As mulheres sofrendo esse tipo de agressão, né? Até chega a morrer, né? Porque muitas vezes por causa de certas palavras assim, né? Não, você tem que aguentar, você casou para a vida toda. Claro, gente, o casamento não é uma coisa banalizada. Eu não penso assim, eu me casei para viver a vida toda. Eu me casei para morrer casada, né? Mas se o meu casamento, o meu cônjuge, né, ele é agressivo, ele me machuca, então já não tem amor nessa relação. Sim. Né? Então eu acho que mulher nenhuma tem que se submeter a isso. Eu acredito assim, mulher nenhuma tem que se submeter a apanhar, né? Acho que tudo tem um limite, tudo tem que ter um limite. Sim, mas lá no nosso meio, era meio que assim, eles sabiam daquilo que eu vivia, e eles sempre ficavam comigo debaixo de uma palavra. É uma religiosidade. Deus vai mudar. Deus tem o poder para mudar. E eu entendo que Deus só vai mudar quem quer ser mudado. Porque existe um livre-arbítrio. Você tem um você pode escolher se você quer viver isso, se você não quer. Se você quiser, Deus vai te mudar. Mas se você não quiser viver, não tem como, né? Senão a palavra vai ser mentirosa. Porque você vai dizer assim, que Ele te deu o livre-arbítrio para você escolher. Sim. Entre o bem e o mal. Você pode ou você não pode, você quer ou você não quer. Mas eu vivia debaixo de uma palavra que Deus ia mudar. E eu entendo que a minha oração, que a sua oração, ela faz a promessa estar de pé. Sim. Mas a mudança da pessoa tem que vir dela. Sim. Ela que tem que querer ser mudada. Ela tem que querer. E ele não queria. E assim, era notório que... Quanto tempo mais você ia ter que esperar até ele chegar ao ponto de te matar? Porque vai bater, já tentou, vai bater, né? Várias vezes. Pois aí você vai esperando, até que chega um ponto que eu acho que mulher nenhuma tem que aceitar certo tipo de situação, né? Eu acho que ninguém está assim, né? O Senhor, quando Ele fez a mulher, né? Quando Ele criou a mulher, Ele já criou da costela, foi para a mulher estar do lado do homem, né? Debaixo do pé dele. E nem acima da cabeça dele também, né? Mas quando a gente fala assim sobre ministério, a gente vê ainda muito esse tabu. Sim. Muitas mulheres sofrendo, mulheres cristãs, servas de Deus, mulheres de Deus. Dirigente de oração, de círculo de oração. Que chega em casa, apanha, mas ela fica ali orando. Mas o homem não quer mudança.
Sim, porque vive debaixo de uma religiosidade mentirosa. Sim, mentirosa. Que diz que Deus vai mudar. E se a pessoa não quiser ser mudada, ela não vai. Não vai. E eu lembro que os meus filhos, principalmente os meus 2 menores, às vezes acordavam com ele com faca na mão, falando que ia me matar. Às vezes via ele me enforcando e eles pediam socorro. E a gente vivendo aquilo, até que um dia eu falei, Deus, como assim? Se for pra mim continuar casada e eu viver esse ministério, tô indo embora. E aí foi onde eu cheguei pro meu pastor, eu falei, não consigo mais, eu preciso que o senhor me libere pro divórcio. E o pastor falava assim, não, vamos orar. E eu falei, pastor, não tem jeito, eu preciso que o senhor me libere pro divórcio. E aí eu tava assim, no auge do meu ministério, e falando com ele, e ele pegou e falou assim, olha, eu não posso te aconselhar a divorciar, mas eu também não posso te impedir de divorciar. A escolha agora é sua. Mas se eu fosse você, eu orava mais, dava mais uma chance. E eu falei, pastor, não dá. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, gente. 10 anos orando pra mudança. E se não mudou com 10 anos, não vai mudar mais. O que você falaria, Lohane, para as mulheres que hoje sofrem? Que é muito importante ter uma voz, né? Uma voz para as nações, né? Para mulheres que sofrem hoje. Nós vemos jornal e a gente vê isso o tempo inteiro. Todos os dias que você liga a TV, você vê mulheres sofrendo agressões. Algumas porque porque meu marido vai mudar, acreditam numa mudança que nunca vai acontecer. Outras acreditam que, né, porque nunca trabalharam, então não tem como, acham que não vão conseguir se sustentar sozinha, né, que é também uma mentira, né, porque quando você decide lutar pela sua vida, você começa a trabalhar, você consegue vencer. A mulher, ela é muito forte, ela encontra força até onde não tem, né, e se tiver com o Senhor, então a força é muito maior. Mas eu queria que você desse uma palavra para essas mulheres, porque essa é uma pauta que a gente está falando de algo que a gente vê todos os dias. Né? E você que sofreu isso como mulher cristã, como mulher de Deus, andando direito com o seu marido, vivendo verdadeiramente o Evangelho, mas sofrendo tudo isso e tendo que passar por isso, esperando, né, que tudo se resolvesse. Muitos anos, eu queria que você desse uma palavra para as mulheres que estão nos assistindo agora. Bem, eu quero te dizer que você é única. Nada e nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Eu quero te dizer que se você morrer hoje, a igreja vai continuar de pé, o ministério de louvor vai louvar, o pastor vai pregar, vai ter ministro, vai ter revelação e vai ter profecia. Você é única. Se você sofre isso, é 190, é polícia, vai embora. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Eu não morri não. Com 4 crianças, eu saí de uma casa que era minha, abandonei carro que era meu, deixei tudo, abri mão de tudo para ter paz. E eu falo que quando eu saí, eu decidi ir embora, eu fui embora com roupa e com as coisas que eu tinha comprado com o meu dinheiro. Eu quero te dizer para você que você tem paternidade, existe um pai. E esse pai, ele não quer ver você sofrendo, não. Eu falo bem rasgado porque esse evangelho é um evangelho mentiroso. É um evangelho que manda você cobrir essas marcas. Que manda você ficar sujeito a esse cara que te bate, que te espanca. E mesmo assim a igreja é conivente com isso, sai dessa igreja. É verdade. Essa igreja é mentirosa. Esse ministério é fraudulento. Deus não tem isso pra gente não. Muito pelo contrário. O Senhor vai dizer o seguinte, que Ele é pai. E se Ele é pai que vai ver uma filha sendo espancada e Ele vai ser conivente com aquilo? Eu não estou dizendo para você separar, porque eu não era a favor. Eu não casei para separar. Eu fui obrigada a separar. Eu fiquei 10 anos tentando um casamento frustrado. Eu orei, eu chorei, eu paguei preço, eu subi monte, eu desci monte todos os dias para Deus mudar, tanto Ele quanto eu. Porque tanto Ele quanto eu precisava ser moldado. Sim. Mas uma palavra que eu digo para as mulheres no dia de hoje: você é incrível, você é grande, você tem potencial. Vai para a luta, minha filha, não fica apanhando, porque a igreja disse não. Porque se você morrer hoje, eu vou fazer seu culto fúnebre e amanhã vai ter outra no seu lugar ministrando, vai ter outra no seu lugar pregando, e você vai estar morto e os seus filhos muitas vezes vai ficar com quem? Porque a maioria das mulheres que separam, Sandra, tem filhos. E as que não se separam porque não tem condição de criar os filhos. Sim. Aí não vive só a violência doméstica que é de apanhar, mas vive a verbal. Você é burra, você é isso, se você me largar não vai arrumar outro. E assim, é um psicológico que abala a gente mulher, porque a gente se olha no espelho e se sente assim a pior pessoa do mundo. Porque é isso que eles falam, porque eles são narcisistas. Né? Eles conseguem abalar o nosso psicológico e ainda tem a coragem de dizer, se você sair, o que o pessoal da igreja vai falar? Quem vai querer você? Ninguém. Né? É assim que eles pensam. Essa é a maior palavra. Então assim, vai pra luta. Eu não morri, muito pelo contrário, sobrevivi. Hoje eu vivo o extraordinário de Deus. É difícil ser sim.
divorciada dentro do ministério, porque hoje em dia as mulheres que são divorciadas, elas são colocadas de escanteio, mas o cara que ele é divorciado, ele é colocado na vitrine de novo, ele é colocado à exposição de novo, e ele tá pronto para ser um pai de família de novo. Mas a mulher que tem filho, a mulher que é divorciada, ela é colocada em escanteio. E eu já falo mesmo, eu falo lá na igreja, lá eu glorifico a Deus que na minha igreja, a minha pastora, ela é um amor de pessoa. É uma mulher que também viveu o divórcio. Tem visão, né? Sim, e outra coisa, é uma mulher que foi levantada para abraçar. Amém. Eu falo que se Deus não tivesse colocado a pastora Marilene na minha vida, eu não sei onde que eu estava Tá hoje. precisando de pessoas assim, né? E eu falo todos os dias com Levantadas Deus. para abraçar. Deus, levanta mulher para essa geração que não tem medo de pôr a cara a tapa e dizer, divorciei sim, mas eu continuo um chamado. Porque o chamado não é só sobre os casais. O chamado é sobre as nações. Sim. O chamado não é só para um casal. O chamado é para o pai, é para a mãe, é para o filho, é para a esposa, é para o esposo, É para o jovem, é para o adolescente, é para a criança. Talvez alguém vai dizer para você, vai falar assim, olha, você é divorciada, você não pode ministrar sobre família. Você pode sim. A gente tem base para ministrar sobre família sim. Porque eu falo todos os dias com Deus, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim. E se eu digo eu e a minha casa, é porque eu tenho certeza que Deus vai me dar uma família. Com certeza. Então, assim, se hoje eu vivo o que eu vivo na presença de Deus, é porque eu não deixei que aquilo que as pessoas rotulavam sobre mim entrasse no meu coração. Principalmente porque agora você, né, depois de livre desse homem, dessa coisa, né, que só te machucava, você vive plenamente, né, a vontade do Senhor, esperando no Senhor, né? E vai chegar o momento em que o Senhor vai preparar tudo e vai te dar a sua família. Então, quando a gente espera no Senhor, é tudo diferente. É verdade. Né? Mas aí tem aquele negócio, né? A mulher sábia é essa. Por quê? Porque você saiu de um relacionamento de abusos, né? Mas hoje você serve o Senhor esperando em Deus alguém que Deus trará para sua vida. Sim, Né? e- Porque a gente sabe que Deus ele é fiel. Né? Deus fala que não é bom que o homem viva só. Né? Melhor que sejam dois, né? Porque se um cair, o outro levanta. Então eu creio que Deus, por causa da fidelidade, né? Por causa da fidelidade, da sinceridade que a gente tem com a obra dele, ele cuida de nós. Eu também tenho um testemunho muito forte, mas isso aí é para um outro dia, tá? É verdade. E assim, eu falo mesmo que hoje eu olho assim, hoje eu olho para as minhas marcas e eu entendo que eu não morri, me deixou mais forte. Sim. E hoje, assim, graças a Deus, eu tenho convivido com outras mulheres também que já passaram por situações a qual eu já passei e hoje eu entendo o meu processo. Eu tive que viver luto para hoje ser suporte de alguém que está vivendo É luto. verdade. Eu tive que viver abandono para mim hoje ter suporte para a mulher que teve abandono, sabe? Essa semana mesmo, assim, a gente vê de experiências com o Senhor que eu nunca imaginei que eu ia passar. Eu estou vivendo um luto que não é luto. E eu não posso dizer que é luto porque ainda tem o coração batendo. Mas o Senhor falou comigo assim, olha, ele está indo, mas está vindo uma Débora que precisa ser levantada de novo. Então, assim, hoje eu entendo que eu precisei viver um processo de divórcio porque hoje eu consigo falar sobre divórcio com outras mulheres. Hoje eu tenho uma rede de apoio com outras mulheres. Você consegue curar algumas mulheres que foram machucadas. Sim. Porque você consegue falar com elas, gente, eu me levantei também. Eu também vivi essa situação. É tão importante isso, muitas vezes Deus ele vai nos permitir passar certas coisas. Eu não digo que Deus queira aquilo, né? Sim. Mas algumas coisas acontecem, o Senhor permite até um certo tempo, até um certo limite. Para quê? Para que a gente também tenha essa experiência, né? Porque lá na frente Deus vai precisar usar você para curar alguém. E como que você vai falar de algo que você nunca viveu, Verdade. né? Então hoje você tem esse respaldo para falar para mulheres, né? Mulheres feridas, mulheres que são muitas vezes abusadas, né? E você pode falar para elas, não, dá para vencer, dá para conseguir. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha família e estou aqui, estou fazendo a obra do Senhor. Vivo na dependência de Deus, eu falo que Deus ele é extraordinário. Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu falo assim que Deus me constrange, tem hora. Porque eu penso em algo, Deus traz. E Deus sempre fala comigo que enquanto eu viver na dependência dele, não vai faltar nada. Amém. Então, assim, o poder de mulher, de influenciar, eu falo com Deus todo dia, Deus levanta Déboras mesmo. Mulheres, assim, que pode até ter Baraque para ir, mas ele fala, eu só vou se você for comigo. Está acima do seu tempo. Sabe, Débora. eu oro a Deus todos os dias para isso. Eu oro, Deus, levanta mulheres que possam impulsionar outras mulheres de influência. Não mulher que vai me influenciar com coisas daquilo que é só momentâneo, mas mulheres que tenham base e que tenham respaldo para dizer aquilo que ela viveu.
Lohane, hoje eu posso dizer para você que eu perdi, mas o Senhor restaurou. Aleluia. Lohane, eu posso dizer que eu sofri abandono, mas hoje eu sou acolhida. Eu tenho meninas que foram abusadas sexualmente, que hoje ministram sobre sexualidade. Tá vendo? Né? Eu tenho meninas hoje que convivem comigo, que vêm da homossexualidade e hoje vivem na presença de Deus. Glória a Deus. Eu tenho meninas, né, que hoje viveu frustração no ministério e que voltaram para Jesus. Por quê? Porque viu que eu consegui levantar de novo, viu que o quanto o Senhor teve cuidado, e hoje, assim, eu fico até constrangida, porque todas as vezes que elas aproximam de mim, elas falam comigo, Senhor, eu quero tanto viver aquilo que você vive, eu quero tanto poder falar a respeito de Jesus com o amor que você fala, porque você foi tão magoada, você foi tão machucada, e para uma pessoa que há 5 anos atrás, 4 anos atrás, falava que não queria saber de Jesus, hoje eu não perco a oportunidade de falar dele. Né? Então, assim, hoje eu fico observando ao meu redor que o Senhor tem trago mulheres. O meu ministério tem sido rodeado de mulheres. Mulheres que foram feridas, machucadas, mas que estão sendo levantadas para essa geração. E como falar que uma mulher que é divorciada não tem um ministério? Como assim? Não tem condições. É forte. Pois é, Lohane. Então, hoje você faz a obra do Senhor, né? Prega por esses lugares onde o Senhor tem mandado, né? Você já até fez algumas viagens missionárias com a gente. Sim. Eu creio que vai fazer muito mais, né? Tem que me chamar, hein, gente? Ah, com certeza. Você já é convidada antes mesmo da... Não precisa nem ser convidada, né? Você já, sabendo da viagem, já pode estar junto já, porque você é uma mulher de Deus, né? Então, esse é o seu testemunho. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Só deixar uma palavra para nós no dia de hoje, que a Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, sabe? E que eu quero deixar para... A gente está falando mais para o público feminino, mas eu quero deixar para essa geração. Essa geração que eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, sabe? Eu creio que não vai ter mais tempo, não. Eu também creio. De muita coisa acontecer, não. Eu quero dizer para você que se você tá sujo, se suje, tá? Mas se você tá limpo, limpe-se mais. Verdade. Porque tá vindo um juiz aí, ele é advogado, mas ele vai vir como juiz. E nós somos a última igreja, o último chamado é agora. E Deus está dizendo que ele vai levantar uma geração. Que você seja a geração levantada. Aleluia. Sabe, que você se prontifica mesmo a viver evangelho. Não é rotulação, não, é evangelho, sabe? Se tiver que ir atrás do mendigo, vai. Se tiver que ir atrás do drogado, vai. Se tiver que ir atrás da prostituta, vai. Porque pregar em altares é muito fácil. É verdade. Então, assim, é uma voz para as nações, então que as nações possam te ouvir. Mas te ouvir em qualquer situação. Sim. Seja na alegria ou seja na dificuldade. Existe um Deus que nos chama, conta conosco para viver o extraordinário. Mas que esse extraordinário, que você seja a pessoa que vai promover esse extraordinário na vida de alguém. Essa é a palavra. Glória a Deus, gente. Então foi isso, né, gente? Mais uma voz para as nações, nosso podcast, hoje com a missionária Lohane. Que Deus abençoe a sua vida, missionária Lohane, que Deus abençoe o seu ministério, sua família, né? Que o Senhor possa abençoar com toda sorte de bênção. Amém. Amém. Te agradeço muito por você ter vindo aqui, fiquei muito honrada com a sua presença, né? E até uma próxima, né? Que Deus abençoe vocês, fica com Deus. Esse foi mais um podcast, Uma Voz para as Nações.